Olá, então. Boa tarde, Boa tarde! Boa tarde, Essência C! Boa tarde, Essência C! Estamos muito felizes aqui hoje. Estamos com um mega convidado especial. O Jaime. Sim. Paulino. Gente, eu preciso falar, ele é o pai da Vanessa, onde eu trabalho lá na aula de yoga maravilhosa. Qual o nome do espaço da Vanessa? Qual o nome do espaço dela? Estúdio PIP. Estúdio PIP. Estúdio PIP. Também ele estava me contando que ele que foi arrumando tudo lá para a Vanessa, já está preparada para iniciar, né? Que a Vanessa é assim, né? Ela tem uma parte muito boa. Você fala, Vanessa, vamos fazer tal coisa? Já está para ontem, já começou a fazer. Maravilhosa. Então, como ela estava meio decepcionada com escolas, né, dando aula em escola, ela queria fazer coisas, mas não podia, o sistema não deixa. Estava limitada, né? É. Limita, gente. Aí eu falei, Vanessa, por que você não entra no campo do Pilates, da yoga? Falei num dia, na semana seguinte, já estava matriculado, já fazendo curso, já comprando aparelhos. Que maravilhosa! Aí eu falei, onde vamos montar isso aqui? Montar no quintal de casa? Não, vamos montar no terreno do lado. Então, aí fizemos um específico, né? Você conhece lá? Conheço o Espaço Vanessa, muito lindo. Lindo, por sinal, pessoal. Fica na Granja Olga, isso? Ali fica na Vila Astro, em frente ao shopping Granja Olga. Ali do lado, né? Então, nós aí montamos mais ou menos de acordo com deve ser o espaço, né? Espaço tranquilo, com um jardinzinho feito Feng Shui, né? Para dar uma característica diferente. Então, aí ela trabalha com ele. Só não dá tempo dela fazer justamente a acupuntura, eu fico aqui domingo e segunda. Certo. Aí na segunda-feira eu aqui aplico a acupuntura lá, porque ela não tem o tempo. Então ela já marca para segunda para eu aplicar nas pacientes. Olha que maravilhoso. Ele trabalha em São Paulo, você tem um estúdio em Guarulhos. 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 Jairo, e assim, de onde começou essa sua vontade? De onde veio? Eu sempre pergunto assim, qual foi o start? De onde surgiu essa vontade de você trabalhar com terapias integrativas, trabalhar com pilates, trabalhar com yoga, acupuntura, reiki? Me conta, de onde surgiu? Eu nunca pensei em trabalhar com essas terapias, mas eu já fazia com que a minha vida fosse voltada para esses lados. Certo. Então eu estava sempre pesquisando, comprando livros, pesquisando isso. Estava até falando para ela que eu comecei a estudar medicina chinesa em 1978. Olha, Joy. Comecei com a macrobiótica, mas nunca imaginando que um dia ia trabalhar com as agulhas. Você trabalhava com o que antes? Da medicina chinesa? Eu sou militar, né? Tá? Isso. E no meio militar a gente já tinha algumas atividades que eram mais ou menos baseadas em coisas que a gente pesquisa, mas voltada para o ser humano. Certo. Então não tem jeito, não tem como desviar. Tem como fugir, né? Mas eu sinto isso desde criança. Olha, a gente já sente alguma coisa diferente. A observação da natureza, observação dos animais, observação dos pássaros, o interesse por pessoas. O interesse, por exemplo, a pessoa está doente, o que eu posso fazer, né? Como eu posso ajudar? A preocupação em vê-la sempre num bem-estar, né? E sempre tem um olhar diferente, né? É um olhar diferenciado, né? Sempre quem busca esse lado mais, falo assim, mais terapêutico, né? Sempre tem um olhar diferenciado, né? Eu hoje posso dizer, né, depois de tantos anos trabalhando com isso e vivenciando, né? Já tenho vou fazer 74 anos. Também, ninguém fala. Então, aí eu... Dava 50 aí muito, hein? Daria 50 anos para você, tranquilamente. Eu percebo que a gente, às vezes, pensa que a gente faz alguma coisa, mas a gente é conduzido. É só você se colocar à disposição do universo e ele fala, tá aí, olha, você veio para isso. Bem isso, né, Joia? Porque cada coisa que tem aqui, um passo, ele veio para fazer a sua função, os animais vieram para fazer suas funções, né? As plantas, cada um, e a gente tem que perceber isso. O que você veio fazer aqui, né? É você mesmo ou você faz parte desse macro, né? Tudo isso. É aí que a gente começa a perceber e começa a deixar o mundo, não é a vida me levar, mas ela nos leva sim. Mas aí eu tenho consciência disso. Entendi. Não é um levar sem consciência, só por ir. Não é um levar sem consciência, porque daí você se deforma, né? Aí as outras pessoas levam você para onde quiser. Não, não é bem assim. Você tem que ter
ser o polo de magnetismo e, né, e pegar um ponto positivo para que os outros se coloquem junto com o seu magnetismo, né, trazendo deles. É só fluir. Aí é fluir. As coisas quando você se coloca, né? Quando você se coloca, você eu creio, para auxiliar, para ajudar. Porque nada mais é que na verdade deveria ser assim, pelo menos. Dando uma mãozinha pro outro, como a Joy faz, né? Que tem embaixo, empurra, né? Quem tá em cima, né? E aí assim vai, exatamente. Não é simplesmente deixar a vida levar, mas como você disse, ter consciência de que tudo tá certo no universo. Sim. E a gente observar a natureza. Sim. Né? Olha, a sabedoria, né? Sim, olha que lindo. E é legal que ele estava falando em determinado momento, ele sentiu de fazer, entra a parte, e quando você não está seguindo, né, seu coração, está seguindo que outras questões querem que você seja e não o que você quer, né? Em determinado momento ele estava falando para mim antes da gravação, que você começou com direito, né? Sim, se você quiser contar. Como eu tinha feito direito, eu estava voltado, falei, assim que eu saí para a reserva na minha vida militar, eu vou para a magistratura ou vou para, né, fazer alguma coisa em termos de direito. Poderia ser promotoria pública também, né? A parte da advocacia eu já tinha me praticamente deixado de lado, porque eu vi muita coisa, muita briga. Sim. Então você vai resolver o problema dos outros, né? Você vai dizer assim, não, nós vamos dirimir os problemas, né? Porque é feito através do advogado. Mas eu vi muito advogado fomentar a briga para que ele pudesse estar ali, né, ganhando o seu dinheiro. Mas mesmo assim, alguma coisa falou, não tocou muito o coração, não queimava, não é esse. O lado justamente é voltado para o ser humano, mas justamente com alguma área de tratamento, alguma área que você possa ser útil sem gerar briga. A briga você vai gerar com a chamada doença, né? Porque a doença também é atração nossa, né? Nós é que atraímos, através dos problemas que a gente tem de pensamento, né? Tudo começa no pensamento. A gente precisa ter um cuidado muito sério, porque o nosso pensamento é o nosso ego, e a gente precisa fazer uma distensão muito grande entre o que é ego e o que é consciência. Exatamente. Nossa. Nós vivemos pelo ego, né? O ego, a gente não pode ficar sem ele, mas também a gente não pode viver por ele, né? Só com ele. E às vezes a gente tem até que refutar algumas, por exemplo, o Jung, por exemplo, ele fala que o self deveria se unir ao ego ou vice-versa. Eu já penso o contrário. Parece incrível falar aqui que eu sou contra o Jung, né? Não sou contra. Não, alguns pontos de vista, são né? Coisas diferentes. São coisas diferentes. Porque o ego ele foi denominado por um profissional competente, ninguém pode dizer que não, né? Mas logo no início ele era chamado de demônio. Ele é o que atormentava, que atormenta todas as coisas, né? E a grande consciência não, é o divino, é o construtor, né? Exato. E o ego ele vai deformando, é como se você tivesse praticamente uma carruagem. Ele vai moldando, né? Com vários cavalos, né? Aquilo, praticamente os cavalos são as emoções, né? Certo. Aí você tem justamente o condutor das emoções lá, que é justamente a mente, ele está conduzindo. Mas se essa emoção perder o condutor, ela... Você perdeu o cabresto. Perdeu tudo. Mas ainda é justamente, né, quem está conduzindo ainda é o ego. Porque a consciência ela está dormindo lá atrás. E essa carruagem está indo para frente. Quando ela acorda, ela pode direcionar melhor tudo isso. Então, quando nós crianças, né, que nós nascemos justamente com essa grande consciência, e Cristo falava, né, que ao conhecer o reino do céu, olhe no olho de uma criança, né? Então, só que nós botamos a criança para dormir e ela ficou dormindo, a consciência ficou dormindo. Quando ela desperta de uma forma grandiosa. Aí ela tem condições justamente de manipular não, né? De conduzir o ego, direcionar, ajustar as emoções. A gente fala de emoções aqui nesse exato instante, parece que eu estou falando de coisinhas pequenas, nossa, né? Mas a emoção... Olha, mundo, né? Olha um caso psicótico, por exemplo, o que ele pode fazer. São as emoções totalmente desorientadas, né? E aí esse é o grande problema, né? Porque quando a gente começa a trabalhar, a gente tem que buscar a maior profundidade de nós primeiro, porque quando uma pessoa está falando com a gente no momento de uma anamnese,
né, que vocês devem saber fazer muito bem, justamente isso, que Sabemos nada. a mulher sempre sabe fazer Sabemos melhor que o nada, homem. né, Joyce? A gente não sabe. Numa anamnese, né, Estamos você tem que estar olhando tudo, né? As expressões, o olhar, o nariz, a boca, a orelha, o A gente cabelo. está trabalhando isso aí. Gente... Tudo. Você tem sentindo inclusive o cheiro, né? O calor, né? Tudo. E aí quando você começa a saber disso, você está perguntando o outro, não. Você está justamente se baseando em você, né? Nossa. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás o teu próximo. Exatamente. É aí. Tudo começa em nós, né? A gente Exatamente. fala. Tudo começa, é o espelho. Hoje em dia a gente vê muitas pessoas, assim, na maioria, né, terapias, que a gente tem muito contato com terapeutas, amigos terapeutas, né, somos terapeutas, né, só que a gente não pega casos assim mais, digamos, clínicos, né, e quem pega casos clínicos, nossa, mas a culpa foi do meu pai, a culpa foi da minha mãe, foi lá atrás, o problema, nunca é lá, né, tipo assim, eu hoje sou adulta, eu tenho que responder, tá em mim, né, resolver essas questões, né, Sim. e não importa o que foi lá atrás, já foi, já acabou, o que foi lá atrás já foi, não dá para voltar mais atrás, o que eu posso fazer a partir de agora? Né? O que eu posso fazer com essa informação toda que eu trouxe? Então, isso é muito bom você falar isso, que tudo está em nós, né? Que a gente fica apontando o outro, mas está em nós. Então, vamos olhar para nós, o que trouxemos do outro lá para a gente melhorar e trabalhar. Né? É muito mágico isso. E se a gente for filosofar, diz assim, existe o outro, né? Não é? Porque tudo é uma coisa só, né? Quem é você? Né? Pergunta, quem é você? E o Gibran, Khalil Gibran, era muito claro nisso, né? Seus filhos não são seus filhos, são filhos da ânsia da vida por si mesmo, Exatamente. né? Então, quer dizer, nós somos todos filhos da vida, filhos da ânsia da vida por si mesmo. Alguém que está lá voltando, não, eu sou assim porque meu pai me abandonou, minha mãe me abandonou. Você tem que ter uma visão clara para poder informar o outro que a grande mãe, o grande pai é toda a vida, a natureza. Toda, a natureza, está tudo aí. Você veio através de um pai, de uma mãe, né? Pai, de uma mãe, mas o seu pai e sua mãe é a natureza, porque é a vida, né? As pessoas comuns, esse pai e essa mãe também, tem suas questões, seus dilemas, seus problemas, seus desafios, né? Então a gente não pode responsabilizar somente essas pessoas comuns, que são pai e mãe, né? Que são portais para nos trazer para a vida, mas a gente tem que tomar consciência, tomar rédeas da nossa vida. Né? E a partir daí... O papel deles eles fizeram, né? Que é gerar a vida. Sim, isso. sim. Depois disso... Imagine, vai retribuir uma vida? Nunca, né? Não vai retribuir. Depois disso, cabe a nós, né? Exatamente. Eles geraram uma vida da própria vida, né? Então eles não são os geradores da vida, né? Eles apenas continuam fazendo o que o universo gosta. Exatamente. O universo gostou da forma humana, ele vai reproduzir. Crescei-vos e multiplicai-vos, né? Ele continua reproduzindo, mas ele não é o autor. Exatamente. Então, agora o que faz a sociedade faz ele ter os defeitos, faz ele acreditar que se ele fizer de tal forma ele vai fazer o correto, e às vezes está fazendo totalmente errado. E uma das formas, eu acho que nós, terapeutas, inclusive, seja o que for que a gente trabalha, é trazer a pessoa para aqui, para o presente, para o aqui, para o agora. Né? Porque, o que só importa é isso, né, Jairo? Quando você traz ela para o presente, ela vai poder ter um futuro que você vai chamar justamente, né, da eternidade do agora, porque é só agora que existe. Tudo está construído agora, né? Sim, tudo, agora. Não tem nada. Só existe o agora, de verdade. Né? E olha o valor que tem esse agora, porque o tempo é um negócio impressionante. Se eu fizer uma besteira aqui agora, depois eu pensar daqui um minuto, poxa, mas eu não podia ter feito, nossa, aquele tempinho que você gastou vale uma fortuna. Exatamente. A verdadeira riqueza que a gente tem em cima da Terra, ou talvez no universo, porque a Terra faz parte do universo, é o tempo. Não existe outra coisa. Exatamente. Você pode ter o dinheiro que você quiser, tudo, mas você aproveita o seu tempo. Meu marido fala que tempo é vida. É tudo, né? Tempo é vida. É a maior riqueza, é a fortuna que nós temos. E não tem como voltar atrás. Não se você perder, que vende tempo, né? Não tem ninguém que vende tempo. Se você perder alguma coisa em termos materiais, tudo bem, você pode repor dinheiro, você vai repor, né? Vai repor. Mas e o tempo? Dá? Não dá, é a vida, né? Não tem como repor. Não tem como retornar. E aí, por isso que as pessoas ficam doentes, elas ficam bloqueadas. O nosso corpo cheio de meridianos, né? Coisa magnífica, perfeita, linhas elétricas magníficas, né? Sim. Com todos os outros sistemas, seja nervoso, seja muscular, seja sanguíneo, seja ósseo, seja lá o que for.
Mas aí quando você desbloqueia, que a pessoa começa a perceber coisas diferentes, né? Vai até o cérebro, né? Chega lá no hipocampo e tal, ela fala, nossa, parece que eu sou outra, parece que sou outra pessoa, né? Parece que eu sou outra vida, tirou os bloqueios. E esse é o nosso objetivo, é desbloquear aquilo que está bloqueado. Muitas vezes não conseguimos através de palavras, mas uma agulhinha, tom. Uma agulha, né? Uma vez um toque, tom. Não é? Um movimento de yoga, de flexibilidade, flexibilizou a articulação. Pronto, deu uma luz ali, deu uma luz. Virou a chave. De uma imposição da mão, Isso, através do reiki, do jorei, seja lá o que for, ou da boa intenção, né? Da boa intenção, da Chantala, inclusive, né? Que a mãe faz com a criança. Exato. Desbloqueia. Toque borboleta. Exatamente. Toque borboleta é um dos toques mais sutis que existe, mas traz a pessoa. Não precisa sofrer, a pessoa não tem que sofrer para ter essa virada de chave, né? Sim. É um toque mais sutil que existe dentro da fisioterapia, né? Que é a massagem mais sutil que existe, e ela traz tantos benefícios, né? Os emocionais. E eu acho que talvez a gente pudesse até aprender um pouco com os estoicistas que eu estava falando para ela, porque quando você causa um desconforto consciente, que você está provocando isso para você perceber que você está ficando mais forte, transforma, né? Transformação. Nós somos transformações o tempo todo. Nós não precisamos buscar casulo. Oh, você viu que bonito o casulo, você vê a lagarta transformando o casulo, depois uma borboleta. Isso está acontecendo o tempo todo em nós. Nesse exato instante, a água que a gente bebe, o almoço que a gente transformando. Todas as partes químicas, né? Perfeito, está transformando. Quando ela dá uma aula de yoga lá na empresa, né? Os empregados chegam lá todos, às vezes, aborrecidos. Né? De repente começa mão para o alto, para baixo, flexibiliza, flexiona aqui, levanta aqui, começa a liberar hormônios. Exato. São pelo menos 5 de imediato. Pelo menos 5. Né? Justamente você tem serotonina, você tem endorfina, você tem ocitocina, você tem justamente a anandina, que quase ninguém conhece. Não libera, né? Com facilidade. Né? Exatamente. A anandina vem do Ananda, que é bem-aventurança, né? Mas já liberou. Você tem a erisina em cada músculo, todos os músculos nossos são invejosos, né? Você sabia disso? Quer terminar, né? Você contrai o bíceps, os outros ficam com inveja e também liberam. Também quer. Liberam também. Também libera. Libera, e aí tudo isso dá bem-estar. Tudo dá bem-estar. Se as pessoas pudessem buscar isso através de exercício, de coisas que dão um certo desconforto inicialmente, elas seriam beneficiadas, mas nós hoje estamos buscando conforto a zona de conforto, né? Em joguinhos, né? Nós estamos buscando em joguinhos, em coisas muito rápidas, em drogas, né? Fúteis, e que é justamente a dopamina. Aquilo que nos fortaleceu há muitos e muitos anos atrás, hoje, né? No início, que deixou a gente chegar onde nós estamos, ele está enganando. Então você está praticamente enfraquecendo. O ser humano está ficando fraco. Exato. Né? Daí é que vem a história de, olha, eu não tenho força quando eu chego em casa nem para aprender o que é o pulmão e onde fica o meu pulmão, meus pulmões, onde fica o meu estômago. Não dá, a pessoa não quer nem saber, não tem preocupação de fazer, de pensar, né? O que é isso? E aí a gente entrega tudo justamente para o outro profissional. E o que a gente tem que ensinar as pessoas é elas se voltarem para si mesmas, né? O pouquinho que você vai conversando, um pouquinho, seja um momento de agulha, seja numa massagem, seja num reiki, vai ensinando. É a base do taoísmo, né? Sim. Você tem que ensinar o ser humano a voltar-se justamente a conversar com Deus. Exatamente. Porque ele esqueceu disso. Que é a essência, né? Ele esqueceu que ele é a imagem e semelhança de Deus. Sim. Né? E aí ele começa a buscar coisas externas, quando tudo está dentro dele. Tudo. Nada mais importa se ele voltasse para ele, né? Exatamente. Se ele buscasse no interior, né? Sim, sim. E o que é mais complicado é a pessoa voltar para dentro dele. Sim. Que momento que foi perigoso, né? Voltar para dentro. Eu vejo nas aulas de yoga, no início, quantas pessoas têm, diria, não é medo, uma segurança, mas uma insegurança de ficar em silêncio, se ouvir. Tem medo, né? Eu creio que seja medo de se ouvir, né? A gente pensa bem, é o medo de se ouvir mesmo, né? Eu acho que elas não se ouvem. Não é? Não.
elas buscam um problema, ela pensa num problema. Certo. Elas dizem, não, eu vou ficar em silêncio aqui, mas ela vai buscar uma fase da vida que foi difícil, e às vezes ela chora, porque o silêncio é a voz de Deus. Uhum. Se ela realmente ficasse em silêncio, como quem medita sabe o que é o verdadeiro silêncio, é a raiz de tudo. Né? Não é difícil as pessoas meditarem, mas nós precisamos sair dessa linha, agora faça isso, faça aquilo. Não. Começa a conduzir a pessoa, apenas olhe e ouça. Escute Contemplação. e olhe. Contemplar. Escute e olhe. Sente, escute e olhe. Por 5, por 10 minutos. Com o olho aberto, não precisa fechar, não precisa ver imagem, não precisa ver nada. Que ela vai se auto-percebendo. Até um momento em que dá um estalo, ela fala. Ela pode fazer meditação no ônibus, no carro, onde quer que esteja. Qualquer momento, né? Aqui, nesse momento, nós podemos estar falando e a cabeça está meditando, né? É a flor de lótus aberta, né? Captando todas as coisas. Mas um dos nossos mestres fala muito, né, que é a mais difícil, inclusive a monja Coen que faz essa meditação, olhando para a parede. Essa meditação que você olha para a parede, fica olhando para a parede. Que essa é a verdadeira meditação mesmo. O resto a gente, né, brinca de meditar, né? Que a verdadeira meditação é você olhar para a parede e aquele foco ali. A pessoa quer sair correndo, porque desespero, né? O silêncio. Sim. Mas eu creio que seja o medo de se conhecer, o medo de ir para dentro de si mesmo, porque você vai ter que mudar algumas coisas, alguns padrões, alguns paradigmas. Vai ter que estar mudando, não tem como você conhecer e mudar. É desconfortável, como ele disse, você vai ter que lidar com situações que você está deixando debaixo do tapete, né? Mas lidando com essa situação, você acessa um mundo surreal de mil vezes. Que às vezes a dor é só naquele momento. Não é pra vida. Agora, pequenininhas doses de dor a vida toda, ele aguenta. E de repente, digamos assim, uns 30, 40 minutos ali de consigo mesmo, a pessoa não consegue ir para frente. E de repente, esses minutinhos ali consigo mesmo, dariam como diz, 10 anos de meditação, 15 anos de meditação, né? Tudo despertar para ele. Né? Tudo que existe de coisas ruins para o nosso corpo, para a nossa mente, ela fica registrada. Sim. Se você pegar praticamente... O bom fica, o ruim também fica, né? Se você pegar a Bíblia hebraica, eles dizem lá que existe a mente reativa. Então, tudo que é negativo, você levou uma bolada, por exemplo, no rosto, né? Machucou. E aquilo ficou gravado. Que você sofreu com aquilo, seja lá o que for. Teve uma dor, né? Você sofreu um acidente, desmaiou, está lá na avenida caído, né, você está vendo a sirene que está chegando, está fora do... está desmaiado. Mas está gravando. Então, se você estiver sentado aqui, passar uma sirene lá, você já fica preocupado. Se você vê uma bola passando lá, você já sente essa mente reativa. E eles dizem que essa mente reativa, se ela existe, ela foi inventada pelo demônio. Porque ela fica gravada. Então, quando a pessoa começa a perceber isso, ela pode também fazer a terapia e deixar de existir isso. Ela limpa, né? Ela faz uma limpeza e faz uma ressignificação dessa situação aí. A gente fica radical, porque a gente vai ganhando idade, a gente fica radical, porque eu acho que a gente começa a compreender melhor a vida. Então você pega Cristo, Buda, eles nunca diziam para o pessoal, você vai ficar bom daqui a um mês, olha, você continua vindo aqui, né? Vai ficar bom. Ele falava assim, é aqui, é no momento, é agora. Agora você levanta-te e anda. É agora. É agora. E você que determina isso. E você tem poder para isso? Tem. Mas nós estamos enfraquecidos. Preguiçosos. Então, quando a gente chega, alguém chega, vai no médico, vai num terapeuta, ele fala, olha, isso aí vai demorar, tal. Ele já começou por um obstáculo. Mas se ele jogar na cabeça da pessoa que ela realmente, ela tem o Cristo dentro dela, que ela tem o Buda dentro dela. A essência verdadeira, né? E que tudo é para ser feito no aqui, no agora, no momento, ela muda. Ela muda, mesmo que seja difícil, mas entrou uma enxurrada, uma força. Só que para dizer isso, você tem que ter força. Eu não acredito que Cristo justamente espantava os maus espíritos, dizendo, sai. Não, ele ele é enérgico. Ele tinha que ter força para isso.
Ele não derrubou tudo lá? Exato, o templo, né? Exatamente. Lembra os vendilhões do templo? Eu gosto muito de dar os meus clientes, eu dou essa explicação, né? Vai lá na Bíblia, assista o filme de Jesus quando ele vai lá no templo, fala assim, para as pessoas entenderem que a ira é importante também. Sim. Não pode ter raiva, não pode ter ira? Pode, a gente pode ter raiva, ter ira. Assim. E Sim. essa ira você usar, canalizar ela para você fazer algo bom com ela, né? Então, assim, qual é o algo bom dele? Ele era, as pessoas pensavam, nossa, Cristo é bonzinho, né? É um limite para tudo, né? Sim. E você pegar essa ira, canalizar para você colocar o tempo no Tá na moda agora, você não sentir raiva, né? Exatamente. E nós, como seres humanos, sentimos raiva, sim. A reatividade. A raiva, ela faz mal. Né? Ela acaba com o seu fígado. Sim. Por isso que eu quis dizer assim, ó, se alguém meter um tapa do seu lado direito, dele e o lado esquerdo. Seria justamente até em palavras isso aí, né? Você fica justamente não querendo ser o verdadeiro, mas você tem uma dialética para poder acompanhar isso. Mas esse lado, né, de você ser forte para exigir que as coisas aconteçam, chama-se reatividade. A reatividade é perfeitamente normal. Eu tenho que ter a reação. Tem que ter, senão você morre, né? Você pega uma galinha com 10 pintinhos agora, vai mexer nos pintinhos dela, tem reatividade. Você pega um animal que está com os filhotes, ele tem reatividade. Você não pode deixar de ter reatividade, porque reatividade vem do fígado, e fígado é a vida. Você está lá com ele para isso. Agora, se você guardar tudo isso como raiva, aí, pronto, né? Aí é complicado. Aí virou doença, aí azedou todo o seu fígado. A ira. Exatamente, a Irai-vos, mas não deixeis que a ira se ponha sobre o sol. Exatamente. Então você tem que, você pode ter essa raiva, pode ter essa ira, mas você canaliza ela, ou libera, ressignifica, faz alguma coisa com ela. Escurece o coração. Escurece, né? Escurece o sol, né? A energia total, né? Tá na moda ser paz e amor, ser gratiluz. Gratiluz. Não tem problema ser, mas a gente não tem, mas é o exagero em tudo isso. É exagero, porque todo mundo quer ser bonzinho. Não é, mas não existe isso, não. Você não é bonzinho, falando assim, bonzinho. Olha, vem cá, tal. Não, às vezes você precisa ser forte. Você deu um exemplo de Jesus. Você deu um exemplo que Jesus falava, né? Levanta-te e anda. Eu falo isso também, né? Jesus, nunca vi Jesus, nenhum relato na Bíblia, nenhum relato em filmes, nada, que Jesus vai lá, vem cá, meu filho, vem cá, vou te pegar no colo, levanta. Não. Ele ainda perguntava, o que queres que faça, meu filho, né? Ele perguntava, né? Homens de pouca fé. Sim. Levante e anda. Eu percebi isso na marca com meus alunos, que quando eu ficava trazendo junto, ninguém melhorava. E eu, então, pra mim, depois que eu comecei, não, vamos lá, levanta e anda. Aí o negócio começou a andar. É um pouco mais doloroso, né? Como a mãe coloca a gente pra vida. Mas as coisas começaram a andar, principalmente pra mim. Porque daí você não evolui, né? Fica pesado pra você, né? E eles não crescem. Sim. Pega uma pessoa idosa, por exemplo, você vai dar aula pra ela. Aí ela senta depois pra levantar, vem 3, 4 pessoas pra ajudar. Fala, não. Ela vai levantar. Pode levantar. Você dá a dica para ela levantar. Ela levanta. Quando ela levanta, ela fala, nossa, eu consegui, pensei que eu não conseguia mais. Sentir poderosa até, né? Deu poder para ela. Começa por aí. Exato. O Otávio Leal, inclusive, dá um curso, ele falava, vós sois Buda, né? Reuniram um monte de gente lá, colocava, dava nome, prem para todo mundo lá. E, né? Eu recebi dele também, do Osho, que ele vem da linhagem do Osho, né? Sim. Aí da linhagem do Osho, que é as Sâmias, né? Sâmias, que você vai avalia, cada pessoa tá ali, a energia, pela energia de cada pessoa ali, vai avalia e dá é um renascimento que ele fala, né? Você renasce, né, de novo. Mas você tem que aceitar. Sim. Se você quer aceitar isso, né? Porque é muito desafiador, de repente, um novo nome, um novo renascimento, você tem que assumir de verdade aquilo ali. Né? Esses mestres tântricos, que é o Osho, só que o Osho, ele deixava você depois se vira. Porque ele começou com a semente de mostarda lá, que invadiu o Brasil, né? A semente de mostarda 1 e 2, que já começou a despertar, dar um despertar nas pessoas. Pois é. Daí os livros deles invadiram, né? E foi embora. E hoje você tem outros, né? Você tem o Sadhguru, inclusive, que também tem a mesma linha, né? Que já está com uma visão mais moderna, né? Mas o Osho era bem assim, ele deixava mesmo para você se descobrir, né? Sim. Não é que eu vou falar que você é, quem é você? Sim. Né? Imagina,
Quem você é? Como que eu vou falar que você é? Você tem que descobrir quem você é. Sim, sim, exatamente. São seres diferentes, né? Sim. E até dá para fazer como o mestre faz, mas não dá para ser. Não dá para ser, exatamente. Não saber. Nós somos uma coisa só, né? O conjunto das diversidades faz a unidade, por isso nós todos somos um. Mas dentro desse um nós somos muito indivíduos. Peculiares. Exatamente, peculiares. Foi a expressão correta aí, ó. Peculiares. E que precisávamos cada vez mais aglutinar mais, né, pro todo, né? Sim, eu falo assim, que só vai existir paz de verdade quando todos esses peculiares se aglutinarem. Esse termo paz, ele é complicado da gente achar que a paz vai existir com todas as pessoas, né? Eu quero a paz, então a gente deseja a paz. Mas a paz ela precisa ser entendida e eu tenho que querê-la, porque a minha paz eu vos dou, a minha paz eu vos deixo. Não é o meu amor eu vos dou, meu amor eu vos deixo. Olha a sabedoria disso. Exatamente. Porque se eu tenho paz, tudo está em paz, inclusive o amor ele brota. Exatamente. Mas se não tiver, nada, né? Não tem nada. Não existe a paz. Nada, né? Flui, né? Nada vai. Exatamente. Por isso que é bom a gente perceber que a gente está falando do silêncio, né? Eu perceber o silêncio, a voz de Deus no silêncio. Aí eu vou percebendo essa paz, que não deixa de ter a reatividade. Sim. Isso é indiferente. Faz parte, porque antes de qualquer coisa nós somos seres assim. Eu falo que ainda temos muito do animal, né? Ainda, sim, né? Sim. Instinto, né? Isso é como você falou, da galinha lá, acabou de ter os filhotinhos ali, né? Vai lá mexer, né? É o instinto dela, né? Sim, então nós somos seres distintos ainda, né? Nós não perdemos, então eu creio que a gente vai melhorando ou se iluminando também a partir do momento que a gente vai deixando os instintos também, né? Esse instinto vai diminuindo, essa reatividade de uma certa forma ela vai se equalizando, porque quando você observa assim na natureza, tem suas reações, né? Tem suas reatividades naturais, né? Mas não são tão como o ser pensante, né? O raciocínio é o pior, né? Deles. Enquanto a gente viver aqui na Terra, a gente precisa ter esse raciocínio, né? Porque o mundo é vibração. Na casa do meu pai existem muitas moradas. São 144 moradas. Nós temos um mundo dividido em 12 níveis. Cada nível tem 12 subníveis. Exatamente, são as vibrações. O centro é o que está mais próximo de Deus. E o homem, digamos assim, alguns seres estão mais afastados, mais longe. Periferia. À medida que você vai ganhando vibração diferente, você não precisa ter mais corpo. Até chegar praticamente no centro novamente. O cientista chama de Big Bang, né? Buraco negro. É o Big Bang que explodiu, tal, mas na verdade é a aproximação do grande Yin, né? Que deu origem ao Yang, né? Que deu origem à vida. É a não forma. Não forma, não existe. Né? E nós somos todos origem da não forma, com forma. Para inclusive poder olhar para a não forma. Exato. Por isso que ele gosta. Eu gostei dessa forma, vou deixá-los aí. Olhem tem os olhos que são meus, a boca que é minha, o nariz que é meu, todos os sentidos, né? Que é a grande massa da criação, né? Eu gosto de falar que nós somos centelhas divinas, né? Por um momento ele quis experimentar como é que ser humano e foi lá, colocou, desprendemos lá dele, do todo. Vai, centelhas, vai lá, centelha Jairo, vai lá, centelha Joyce, vai lá, centelha vai vivenciar lá o que eu quero vivenciar. É uma centelhinha aqui, tipo, né? Cada centelha, né, tá ali, que né? vai lá. Exato. Vai vivenciar como que Deus, eu falo assim, eu ainda brinco, né? Deus, às vezes ele tem que ser grato com a gente também, porque se a gente quisesse vir experienciar ser humano aqui na Terra, porque ele ia saber como é que ser humano, né? Ele também tem que ser grato a nós, que nós aceitamos, né? Experiências humanas aqui na Terra, né? Então... Sim. Mas já podemos ter sido muitas outras, não é? Né? Outras formas de vida, né? Já fomos, né? Já fomos. Nós que acreditamos, né? Nós acreditamos, nós fomos várias formas. E sabemos onde a gente vai viver, se é na Terra. Exatamente. Apesar de que eu acho que a Terra é o paraíso.
Até olhando para esse com lado, certeza. olhando para esse lado, né? Eu acho que a Terra é o paraíso, só que a gente acaba não gostando do paraíso e faz tudo para sair do paraíso. Tá tudo na mente, né? Somos da raça adâmica ainda, né? Tá tudo na Não mente, se conforma e... Nossa, imagina, tem tudo tem aqui. tudo pra gente vivenciar, Sonho. tudo pra gente viver melhor, bem, sol. né? Perfeito, né? Nossa, ainda mais no Brasil, eu amo o Brasil. Assim. E para perguntar pro Jair, você aceita as redes sociais dele, dá uma mensagem pra gente. Eu vou perguntar só duas questões, Pergunta aí, deixa uma mensagem pra gente fechar, né? Isso, já deu 40. Sobre a questão da criança adormecida, que você falou pra gente, a gente também vê isso. Se você tem algum conselho, alguma questão para passar para o pessoal que está assistindo, como acordar essa criança? Isso. Algum exercício, alguma música, alguma prática? Ou o que você sentir de acordar essa criança que está bem adormecida? Então, o ser humano, às vezes, ele não acorda, ele faz dormir mais, né? Nós fazemos isso, as escolas fazem isso, os pais fazem isso. Porque se a criança nasceu imagem e semelhança de Deus, olhar no olho de uma criança e verás o reino do céu. Então, quem é que embute tudo isso? Quem é que põe os véus e os mantos? Somos nós, os adultos, né? Sim. O homem é o lobo do homem. Jean-Jacques Rousseau também pronunciou isso, sim, né? Então, nós deformamos. O ser humano que já despertou, ou que está despertando, ele pode ajudar essa criança a não ter uma deformação tão grande ou conhecer justamente o mundo egóico, mundano, mas conhecer também o que é a essência, o que é a grande consciência, né? Sim. E agora tem crianças que estão vindo que existe a possibilidade de você dizer justamente isso para ela, deixar que ela se expresse sem deformá-los, né? Mas tudo depende de nós. Nós somos justamente a galinha que deve começar a botar os ovos perfeitos. Porque senão a gente continua botando os ovos com defeitos. Ou seja, botando o ovo depois que nasce e quebra, né? Quebra na massa, sim, né? Fica deitado muito tempo em cima. É verdade. Acho que eu até boto os ovos, acho que é bem perfeito, como você falou, do criador, tudo perfeito, né? Do criador. Só que depois que nasce, aí começa essa inversão, né? Como nós estamos na era de aquários, eu acho que nós vamos depender muito pouco de professores, de políticos, de médicos, né? E a própria era vai empurrar isso, vai fazer isso, com que tudo se transforme, até chegar na época de Capri, né? Que daí a mente já deu uma crescida muito boa e talvez chegamos aos picos, né? Mas a gente não pode nem ficar ansiosa, viu, Joyce? Ansioso. Um dia por vez, né? Porque a gente não pode transformar, não tem, digamos assim, a gente não tem controle sobre o que está externo, nós temos controle sobre nós mesmos. Então cabe a nós encararmos justamente essa relação. Como é que eu encaro e como é que eu procedo? Como é que eu encaro e como é que eu procedo? Isso que nós estamos fazendo é fantástico. Vocês estão fazendo um podcast, chegamos na era da internet, maravilhosa, que já é justamente a eliminação do professor presencial, né, de fazer todas as coisas. Arcaico, né? Porque daí ele vai lá perceber justamente que as coisas vão mudando, o mundo vai mudando, né, vai começando a ganhar outra forma. Eu acho que Deus, quando planejou justamente todas essas plataformas, digamos assim, né, no espaço, né, todas as astrologia, né, todas essas casas, né, que uma era tem 2.160 anos, né, a era total dá 25 mil e poucos anos. Então, toda essa mudança até chegarmos aqui não foi por acaso. Não. Então, mudaremos, queiramos ou não. Queremos ou não, sem pressa. É natural, né? Olha a natureza, né, Jair? Muda por amor, não vai dar dor, mas muda. A natureza, olha sim, a natureza, sim, olha o que é a natureza, né? Sim. É natural, o que não flui, né? Porque a gente tá lá resistindo, né? Estamos no rio, né? É o rio, tem que fluir. Sim. Às vezes fica parado ali numa pedra, nos galhos, Sim. A gente quer agradecer demais. Tem mais uma pergunta? E a mensagem, então, é essa, Jair, que você deixa pra gente. Então, pra você que tá assistindo, quer deixar uma mensagem? Seria bom você falar sobre essa criança, né? Como despertar, né? Você já começou a falar, né? Mas algo mais, assim, para os pais, mais, digamos assim, um pouco mais prático, mais simples para ele no dia a dia, porque eu tenho certeza que você também sabe indicar isso para os pais,
esses pais novos que estão vindo, né? Principalmente os pais novos dessa nova era de Aquário, que não vai ser fácil. Eu fico assim, com compaixão desses pais. O que você teria para dizer para esses pais? Eu como humano, eu diria que eu praticamente não tenho nada que falar, mas se eu acessar aqui justamente o que Cristo nos disse, né, que nós temos o Cristo dentro de nós, eu diria, nunca percam a sua fé em Deus. Porque tudo, o mundo tem que ser panteísta, nós temos que enxergar Deus em todas as coisas. Aquilo que você achar que é ruim, tem Deus. Aquilo que você achar que é bom, tem Deus. Continue sempre pensando nessa força máxima, não importa o nome que você dê. Se é Deus, se é Criador, se é arquiteto do universo, seja lá o que for. Seja você católico, budista, evangélico, qualquer outra religião que você conheça, nunca perca a fé nesse Criador. E, ao mesmo tempo, agradecer vocês por essa oportunidade. Gratidão. Então, Nossa, gratidão é nossa. Namastê. Gratidão é nossa, né? Nossa, que maravilha. Deixa aí a sua rede social, não sei o que é a sua rede social. O pessoal te procurar, lá em Guarulhos também. Coisa. Deixa o endereço, né? Se quiser me passar com ele lá no estúdio dele, ele passa informações pela Instagram, né? O telefone que eu uso em Guarulhos é o 11 99613 7158. Para entrar em contato comigo é bom pelo WhatsApp, porque nem sempre eu atendo o telefone quando é chamado. Mas rede social você tem? Porque a gente não deixa... A rede social, quando você entrar, entra no da Vanessa, né, Estúdio PIP, que depois ela transmite para você. Para mim. Estúdio porque eu não tenho nem muito tempo de ficar justamente... né? Trabalho demais também, né? Não trabalho demais. Não? Né, eu trabalho dentro da normalidade, mas eu não fico muito tempo olhando, porque senão eu me volto só para isso. Daí pega a gente. Né? Acaba pegando a gente, como pega, né? A gente trabalha com isso, a gente sabe. Sim. É isso aí, então, muito obrigada por enquanto. Deus abençoe você pela esse amor, esse carinho de ter vindo nos atender aqui também. Muito obrigada, tá? Convido a todos a conhecer a Vanessa, o Jaime, lá no estúdio da Vanessa, os práticos também em São Paulo, quem for de São Paulo, ele contato com ele vai conhecer. Sim. Que acessem, gente, acessem. Querem ir sozinho, dá para ir sozinho, querem um auxílio, tem alguém pessoas aí para facilita mais, né? Facilita mais. Sozinho demora mais. Obrigada. Beijo. Você é amado. Você é amado. Nós somos amados. Obrigado. Muito bem, Jairo. Nossa,